Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Também boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo através do YouTube, amigos que não pertencem a esta igreja, mas que se interessam pela palavra de Deus, pelos valores da Bíblia. Muito bom poder trazer essa mensagem para vocês. Nós vamos estar agora lembrando as pessoas pelas quais nós vamos orar hoje, né? Os aniversariantes. Nós vamos estar orando pelo André Paiva, pelo Alexandre Oliveira, pelo aniversário de casamento também de Jude Vanilton, Ivani e Alcinei, pastor Alcinei, que está distante, mas é muito querido dessa igreja. Orando também pelo casamento de Mônica e do pastor Flávio. Vamos orar por eles. Lembrar que nós temos as transmissões da Igreja Batista da Freguesia a partir de quarta-feira sempre. Quarta-feira, oração e ação, estudo bíblico. Na quinta-feira, oração e ação jovem. Na sexta-feira, oração e ação kids, todos às 19h30. No domingo, nós temos às 9 horas da manhã a escola bíblica dominical pelo Zoom. Depois temos às 10h30 o culto matinal e às 19h30 o culto em família. E você está convidado a sintonizar estes cultos e também a divulgar estes cultos para outras pessoas que possam ser abençoadas pelas mensagens. Se possível, põe o dedinho aí, inscreva-se no nosso canal e dê o seu like. Isso certamente será benéfico para o nosso relacionamento com o YouTube. Quero lembrar que nós estaremos orando também pela saúde da irmã Leda. Ela está hospitalizada, está bem, mas está hospitalizada com Covid. Também o seu filho Luizinho, a nora Liane, o neto Felipe. Vamos estar orando também pela Márcia Menezes, irmã de nossa igreja, que também está com Covid. Vamos orar pela Ilma, que é a mãe do Gustavo. Vamos orar pela saúde de Rejane e de Marilac. Estamos gratos a Deus pelo nascimento da Heloísa, filha da Luísa. Luísa se converteu aqui em nossa igreja, se batizou aqui, hoje pertence a uma outra igreja da Ilha do Governador, e nós estamos felizes porque nasceu a sua filhinha, a Elô. Lembrar aos irmãos que nós estaremos abrindo para o público nas gravações dos cultos de domingo que acontecem no sábado. Então, no próximo sábado, dia 12 de setembro, às 10 horas da manhã, você poderá vir. Alguns irmãos, será um grupo limitado, virão e poderão participar das gravações dos cultos, cantar junto conosco, estar ouvindo a pregação ao vivo. Se você desejar estar aqui na gravação de 12 de setembro às 10 horas, no próximo sábado, você pode se inscrever na secretaria da Igreja Batista da Freguesia. O telefone é 3283-6047. Fale com a Kátia e se inscreva. É um número máximo, inicialmente 10 pessoas. Nós vamos tomar todas as medidas de segurança, a medição de temperatura, higienização com tapetes higienizantes, álcool gel nos totens de álcool gel. Todos os cuidados são tomados. Essa semana a nossa igreja e todas as dependências do templo, também nas áreas externas, foram higienizadas por uma empresa especializada. E essa empresa foi tão generosa que não cobrou valor algum por esse trabalho de higienização. Nós agradecemos esse gesto de bondade, esse gesto tão especial com a nossa igreja. Depois nós vamos, durante o decorrer do culto, nós vamos mostrar um pequeno filme rápido do trabalho de higienização que foi feito aqui. Vamos estar orando também pelos profissionais de saúde, pelos mais vulneráveis, pelos missionários e pastores, pela Igreja Batista da Freguesia e pelos nossos governantes. E temos também a alegria de poder avisar a igreja que todos os compromissos financeiros da igreja têm sido saldados. Os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Temos podido contribuir com os missionários nos campos, fazer ação social e saldar todas as obrigações da igreja. Deus tem nos abençoado através de vocês que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nós vamos então agora ter um momento em que nós vamos cantar.
Vamos louvar a Deus com as nossas vozes. Boa noite, irmãos. E a gente está aqui mais um dia no culto da noite, né, da nossa igreja. E eu convido você para a gente cantar essa canção juntos, no estilo, né, do nosso culto. Que graças a Deus, a partir da próxima semana, a gente vai conseguir retomar o mínimo da nossa rotina. Mas eu convido você a cantar essa música com a gente, que é antiga, mas é muito bonita. Que a gente possa louvar a Deus com as nossas vozes. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor eu só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Eu vou pedir agora que um dos irmãos ore por mim, pedindo a bênção de Deus, a unção de Deus para trazer a mensagem. Pai querido, Senhor, muito obrigado por mais um culto que estamos reunidos nesse lugar para falar do Teu nome, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Unge a vida do pastor Rogério nesse momento, para que ele traga uma mensagem aos nossos corações, vinda do Teu coração para nós, e o conduza, Pai, na liderança dessa igreja, das decisões que estamos tomando diante de todo esse cenário, e abençoe Teu povo reunido na face da terra, Senhor. Te pedimos por isso, pela cura dessa enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, querido grupo de louvor. Eu vou convidar você agora que pegue sua Bíblia, já vá aí abrindo a sua Bíblia, deixe marcado o Evangelho de Mateus,
Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Logicamente, nós vamos ler outros textos também, mas nós vamos concentrar mais neste texto de Mateus, capítulo 8. Ok? Abriu sua Bíblia? Eu não sei quanto a vocês, mas algumas vezes eu já estive em médicos que trouxeram palavras assim, extremamente desmotivadoras. A palavra não trouxe aquela esperança de cura. Uma vez eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui em um dos retiros da nossa igreja, os retiros que são tão agradáveis que certamente teremos retiro já no próximo ano, e nesse retiro, isso faz talvez uns 14 anos, nesse retiro eu fui jogar vôlei. Eu não jogava vôlei há muito tempo, e eu gosto muito de jogar vôlei. Na juventude joguei vôlei em time assim de empresa, eu gostava e gosto. Mas eu joguei muito tempo, eu estava parado há muito tempo e joguei vôlei muito tempo, e quando acabei de jogar, o meu ombro estava doendo bastante. E depois do retiro eu fui a um ortopedista, e esse ortopedista me deu uma palavra de profundo desestímulo. Ele me disse: olha, você está com o ombro congelado, e como você demorou a vir, o seu ombro não tem cura. Eu fiquei muito triste. Eu pensei: puxa, eu gosto tanto de fazer as coisas, faço tantas atividades assim físicas, e ele disse: não tem cura. Mas sabe de uma coisa? Eu não me deixei abater por aquilo. Eu resolvi, então eu vou inventar uma série de exercícios aqui, eu vou dar um jeito, meu ombro vai ficar curado. E a verdade é que, fazendo os exercícios, também auxiliado pela minha esposa, que tem uma especialização nessa área, embora não seja uma especialista em ombro, ela é uma especialista na área de fisioterapia, e eu fui trabalhando e o meu ombro ficou curado, e eu pude fazer tudo que eu fazia. Meu ombro até hoje está muito bem. Mas a palavra daquele homem foi uma palavra desestimulante. Que pena! Como é importante receber uma palavra de cura, uma palavra de esperança, como nós dependemos disso, precisamos disso. E eu hoje quero falar com vocês sobre Jesus, a cura. Jesus, a cura. Eu nasci na Ilha do Governador, e aqui eu me criei, eu me casei, moro aqui na Ilha do Governador até hoje. Nunca morei fora da Ilha do Governador. E aqui na Ilha do Governador, aqui no bairro da Freguesia, havia um médico que tratou da minha avó, tratou da minha mãe, tratou de mim, ainda tratou dos meus filhos. Já velhinho, ele ainda tratou dos meus filhos. O nome dele se chamava Jefferson, Dr. Jefferson. E ele era um homem com uma grande capacidade de diagnóstico. Ele nos conhecia, ele conhecia a família, aquela figura do médico de família. E ele então tinha uma grande capacidade de diagnosticar, de tratar, e era generoso, acompanhava a nossa recuperação. Esse era o Dr. Jefferson, um homem especial. E aquele homem deixou uma marca muito positiva na minha vida, porque ele sempre tinha uma palavra de esperança. Ele sempre tinha uma palavra que apontava para a cura. Quando eu era criança e eu sofri alguma doença, e a minha mãe dizia: vou levar você no Dr. Jefferson, na minha cabeça eu pensava assim: estou curado, está tudo bem. E Jesus? Será que Jesus está tão voltado, tão interessado na sua cura? E aí eu estou me referindo à cura de uma forma extremamente abrangente. Eu quero convidar você, antes que nós vamos para Mateus 8, deixe marcadinho aí Mateus 8, venha comigo para Mateus 14. Mateus 14, que nos diz algo interessante sobre essa visão de Jesus. Mateus 14 nos mostra um momento em que Jesus
tinha recebido uma dura doença, uma dura notícia da morte do seu primo, João, e logo depois Jesus ficou diante de uma multidão e ele estava tão abatido, cansado, mas o texto diz assim em Mateus 14:14, que Jesus desembarcando, ele viu uma grande multidão e se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Jesus tem compaixão pelas nossas enfermidades, tem compaixão por nós. Ainda Mateus 9, versículo 35, Mateus 9, no seu versículo 35 está dito que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus tinha compaixão, Jesus tem compaixão, e Jesus se propõe a curar as nossas enfermidades. E aí você talvez diga, mas pastor, há pessoas que adoecem e não são curadas? Bom, eu estou apontando principalmente para a principal enfermidade do ser humano, que é o pecado, que é a pior doença que pode acometer alguém: viver em pecado e perder toda a possibilidade de salvação eterna. Jesus cura a influência da doença, do pecado na sua vida, e muitas vezes Jesus também cura as doenças físicas. Mas nós vamos ler hoje esse texto que está em Mateus 8, versículos 5 a 13, Mateus 8, versículos 5 a 13, que fala sobre uma cura proporcionada por Jesus. Ok? Mateus 8, versículos 5 a 13 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, lá no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. A gente deve observar muitas questões nesse texto de Mateus 8, 5 a 13. Há muita coisa que aprender. A primeira coisa que nós precisamos nos perguntar é: como agiu aquele centurião? O centurião era um oficial romano, era comandante de uma centúria. Uma centúria seria um grupo, um destacamento de 100 soldados. Mas a história conta que muitos centuriões acabaram por dirigir grupos muito maiores do que 100, chegando às vezes até a 600 soldados. O centurião era a espinha dorsal do exército romano. E aquele centurião, embora fosse um homem de autoridade reconhecida naquele ambiente em que vivia Jesus também, o centurião era uma pessoa que tinha um certo poder social, militar. Aquele centurião pediu, rogou por cura. E aquele centurião fez isso diante de Jesus humildemente. Aquele jovem por quem ele pediu,
era talvez seu servo, mas pelo texto, pela forma de descrevê-lo, talvez fosse até mesmo o seu filho. Os que foram curados por Jesus, ou pelo menos uma grande parte dos que foram curados por Jesus, pediram a cura. Por exemplo, Jairo pediu a cura da sua filha, Talita. O cego de Jericó pediu a cura para si mesmo. E nenhum desses que pediu a cura a Jesus foi de alguma forma repreendido, mas Jesus, de forma misericordiosa, com compaixão, os atendeu. Primeira coisa, lembre de levar todas as suas lutas, as suas ansiedades, as suas petições ao Senhor Jesus. Ore. Não há pedido que o Senhor não lhe dê atenção, se você pedir com humildade, se você levar ao Senhor de todo o seu coração. Não tenha vergonha, não tenha dúvida de incomodar Jesus. O Senhor se agrada da oração dos justos. O centurião dirigiu-se a Jesus. Quando o centurião se dirigiu a Jesus, aquele centurião teve que quebrar muitos paradigmas para aquela sociedade, teve que quebrar tradições e hierarquias. Ele quebrou todas aquelas barreiras. Ele não apelou para a sua autoridade, ele não diz: olha, você tem que curar porque eu sou centurião. Não. Ele foi de forma humilde. Ele não apelou para a autoridade, nem para os seus méritos. Ele tinha autoridade, mas ele apenas reconheceu a autoridade de Jesus. A maneira correta de pedir algo ao Senhor é reconhecendo a sua autoridade, a sua soberania. Depois você leia o que está escrito lá em 1 João 5, 14, 15, e diz que nós devemos pedir todas as coisas ao Senhor segundo a vontade dEle, e aí então Ele nos ouve, e ouvindo nos atende, mas é preciso pedir segundo a vontade de Deus. Certa vez uma senhora, há muitos anos que trabalhou na nossa casa, ela teve contato com o Evangelho, mas ela ainda não tinha feito uma decisão realmente por Cristo, ela não havia entendido ainda bem, e uma filha dessa senhora, ela adoeceu, né? Essa pessoa adoeceu, então ela disse para nós: olha, eu já estou frequentando vários cultos, eu estou ouvindo vários CDs evangélicos, e então, porque eu quero merecer a cura da minha filha. Queridos, talvez nenhum de nós vai em nenhum momento da nossa vida merecer as bênçãos de Deus, mas o Senhor é gracioso para abençoar e salvar todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Não é o que nós fazemos que nos traz a cura, não são as nossas ofertas, os nossos votos, os nossos jejuns, os nossos sacrifícios, as promessas, as ações, mas é um coração contrito, sincero, que clama ao Senhor, e Ele graciosamente nos abençoa. O centurião foi humilde, ele foi franco, ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, não vai na minha casa não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Graça e misericórdia a gente não merece, a gente suplica humildemente. Outra questão importante com relação àquele centurião é que aquele centurião confiou em Jesus. Aquele centurião depositou a sua fé em Jesus. Ele disse que Jesus nem precisava ir na sua casa. Ele cria na autoridade das ordens que Jesus daria. Ele creu naquilo que iria acontecer. Aquele centurião, ele olhou para o futuro e ele creu, ainda que não tivesse acontecido ainda, ele creu que iria acontecer. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que
a convicção de fatos que não se veem. Isso é a definição de fé. Aquele centurião, com toda a sua autoridade, não gritou com Jesus, como tantos fazem. Eu fico impressionado quando eu vejo alguém fazendo uma oração e dizendo: eu tomo posse da cura, eu determino. Ninguém determina nada para Deus. Não é a terra que manda no céu, são os céus que ordenam para a terra. Apenas humildemente peça com fé, com submissão a Deus. Muito bem, nós vimos como agiu o centurião, e agora eu gostaria que nós víssemos como agiu Jesus, o próprio Jesus, como ele agiu. É interessante observar que logo no versículo 7, Jesus diz uma frase curtinha assim. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Uma frase curta. Quando aquele homem pediu: Senhor, cura o meu menino, cura o meu menino, Jesus simplesmente disse: eu vou. A palavra de Jesus cura. Quando Jairo pediu pela cura de sua filha, Jesus simplesmente disse: não temas, crê somente. Quando o cego de Jericó pediu: Senhor, eu quero ver, ele disse: vê, a tua fé te salvou. Curto e grosso, ordem. O Senhor tem poder, o Senhor tem compaixão. Os versículos 10 a 12 de Mateus 8 vão nos mostrar o quanto Jesus reconhece a fé daquele homem. O texto diz: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e haverá ranger de dentes. A fé do centurião moveu o coração de Jesus. A fé é algo fundamental para receber a cura da nossa alma. Crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus dá galardão, Deus dá valor àqueles que o buscam com um coração quebrantado. É interessante quando ele fala que viria gente do Oriente, do Ocidente e estarão à mesa. Ele está se referindo: olha, virá gente de lugares que vocês nem imaginam que estarão no céu, e haverá gente que vocês vão pensar: esse frequentava a igreja, esse vai estar no céu, e você vai chegar no céu e não vai ver, porque não é uma questão de ser um cristão nominal, não é uma questão de ter uma aparência de quem é uma bênção, mas é a questão daquilo que está no seu coração, na realidade, na simplicidade, no quebrantamento da sua fé, no quebrantamento do seu coração. A fé nos aproxima de Deus, e quando a fé nos aproxima de Deus, isso não está ligado à dependência de uma cura física. Deus pode curar e cura fisicamente, mas a fé nos aproxima de Deus, e é a graça de Deus que nos proporciona cura da nossa alma. O poder da cura está em Jesus. Nada adianta ir aqui e ali buscando poder em algum lugar, poder em alguma religião, poder em alguma expressão, poder em alguma mandinga, poder em algum hábito, algum procedimento. Não, nada disso. O poder está no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O versículo 13 então nos mostra no final desse texto algo lindo, e diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Será que Jesus cura em encontros casuais entre o homem e a divindade? Será que Jesus cura absolutamente todos
os males, todos eles. Jesus é capaz de curar doenças do corpo, Jesus é capaz de curar doenças da alma também. Mateus 8, 16 e 17 diz assim, olha só, Mateus 8, 16 e 17, um pouquinho à frente, diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse texto nos remete ao livro de Isaías, escrito por esse profeta 7 séculos e mais alguns anos antes do nascimento de Cristo. E eu quero convidar você que nós vamos até Isaías 53, volta um bocadinho lá para o Velho Testamento, Isaías 53. Isaías 53, de 1 a 5, vem lá comigo. Isaías 53, de 1 a 5, diz algo muito interessante, que vai alimentar o nosso coração. Isaías 53, de 1 a 5, diz assim: quem creu em nossa pregação? Quem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como um broto perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou-as sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Isaías 53 nos mostra uma pergunta primeiro: quem creu na nossa pregação? Na pregação feita para o povo de Israel daquele tempo, feita ali para o povo do tempo de Isaías. Quem crê na pregação feita por Jesus, feita pelos apóstolos de Jesus na Bíblia? Quem crê na pregação hoje proferida pelos servos de Deus, por pastores que estão dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa? Há pessoas que creem, e essas acabam sendo curadas dos males da sua alma, do seu pecado, recebendo salvação. Mas há muitos que não creem, muitos que rejeitam. Eu quero convidar você a que leiamos Romanos 10, 16 e 17. Romanos 10, 16 e 17 vai nos ensinar algo muito importante. Romanos 10, 16 e 17, que nos ensina assim, olha: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Jesus Cristo. A fé é que aproxima você de Deus, é a fé. A fé no Jesus, Filho de Deus, o Salvador, aproxima você daquele que cura as doenças do corpo, mas que fundamentalmente cura as doenças da alma. Mas cura do corpo, cura do psique, dá salvação, vida eterna. Essas semanas eu tenho tido contato com uma pessoa, quero falar um pouco sobre cura do psique. Eu conheço uma pessoa que é muito querida, minha amiga. Essa pessoa já é um homem maduro, e ele teve uma questão do psique, depressão, várias consequências dessa depressão terríveis na sua vida. Terríveis na sua vida. Ele estava distante de Deus, distante de Deus. E aí, esse homem nos parecia uma pessoa sem solução. O seu grau de depressão chegou a um grau altíssimo,
de desprezo pela continuidade da vida. Um dia, eu passando ali no Galeão, eu vi um homem em pé com uma máscara, por sinal uma máscara vermelha, em frente à Casa Gonçalves, na Ilha do Governador. Estava lá aquele homem, e eu passando de carro de longe, peraí, me parece fulano. Ele não saía mais de casa, ele não tinha mais ânimo para nada. Como é que aquele homem está lá? Passou uns dias, esse homem apareceu na nossa casa, e ele estava refeito, ele estava novo, ele estava esperançoso, proativo. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? E aí, esse homem contou para nós que ele estava enfiado dentro de casa, completamente desgostoso da vida, completamente tomado pela depressão. E o síndico do seu prédio apareceu lá, por acaso nada, Deus sabe das coisas, e falou para ele: rapaz, você não vê nenhuma televisão? Ele disse: não vejo mais televisão. Mas você, o prédio cede antena de satélite, faz parte. Ah, peraí, entrou na casa dele, puxou um fio lá de dentro de uma caixinha, ligou e ele viu que a televisão dele tinha satélite. E aí ele abriu num canal cristão, de uma outra denominação, e havia um culto, e ele disse que sentou. Ele não era crente, cria em Deus, mas não tinha nenhuma relação com Cristo, e ele disse que começou a assistir aquilo, e aquela verdade foi entrando na vida dele, e ele disse que no dia seguinte ele ligou de novo a televisão, e havia cânticos, havia leitura da Bíblia, havia pregação, e aquilo foi entrando, ele contando para nós, aquilo foi entrando na minha mente, no meu coração, e eu fui entendendo que havia uma esperança para mim, e eu fui entendendo aquilo, e aquelas verdades, aquelas pregações foram entrando no meu coração. Ele já tinha feito coisas muito ruins, e ele virou para minha esposa, com os olhos cheios de lágrimas, com um sorriso no rosto, e disse: eu aprendi que Deus esqueceu dos meus pecados. Esqueceu. E eu me senti livre, e Jesus está morando no meu coração. Aquele homem não teve, vamos dizer, um caminho clássico para o encontro com o Senhor, não teve um caminho clássico, não teve um jeito clássico, mas ele se expôs à palavra de Deus, ele se expôs à verdade que Jesus cura a alma, o psique, o corpo, mas principalmente Jesus cura a nossa alma da doença chamada pecado. Foi lindo ver aquilo acontecer. O texto diz que o Senhor Jesus, em Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Jesus é o supremo médico que com uma palavra expulsa demônios e cura doenças do corpo, do psique e da alma. A Bíblia diz que ele tomou nossas enfermidades sobre os seus ombros e nos curou. Jesus nos examina com atenção. Você pode lembrar que lá em Apocalipse 2:23 está dito: estão todas as igrejas, então saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus faz isso. Jesus nos dá o perfeito diagnóstico da doença da nossa alma, quando em Romanos 6:23 está dito: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus é competente no tratamento, quando em Atos 16:31 está dito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Jesus acompanha a nossa convalescença, acompanha a nossa recuperação, quando em Mateus 28:20 está dito: eis que estarei convosco até o final dos tempos. Para Jesus não há a menor diferença entre doenças simples ou doenças incuráveis. João 11:25 nos diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Faça como o centurião, vá até Jesus, creia em Jesus e peça com o coração contrito em
humildade. Senhor, eu creio na tua fé. O Senhor é a cura. Amém? Deus abençoe você, que você busque a cura no Senhor, e Ele está pronto, com compaixão, para abençoar você. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Neste tempo de doença, Senhor, o Senhor é a cura de todas as nossas ansiedades. O Senhor é aquele que nos proporciona salvação eterna, que a nossa alma vá para o céu e habite contigo e com o Pai toda a eternidade. Senhor Deus, socorre aqueles que estão doentes, tem misericórdia dos doentes, doenças físicas, doenças morais, doenças do psique, Senhor, doenças das mais variadas formas. Mas mais maravilhoso do que tudo é saber que o Senhor sempre está disposto a nos curar da doença do pecado. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ó Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar, vamos louvar a Deus. Você está convidado a louvar a Deus agora com o nosso grupo de louvor. Atrás
teu lado está. Eu espero em ti, que subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Pai, que se renova a cada dia. Pai, nós queremos colocar aqui, Deus, as nossas vidas, Pai, as vidas de todas as pessoas que estão assistindo esses vídeos, Senhor. Que o Senhor possa renovar, Senhor, as esperanças, Pai. Que o Senhor possa renovar, Pai, a energia, sabendo que a esperança da manhã, Pai, a nossa esperança, Pai, está em Ti. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar com os enfermos, Pai, que o Senhor possa curá-los se for da Tua vontade, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo não sendo merecedores, Pai, o Senhor sempre renova suas bênçãos nas nossas vidas, Pai. E o único e exclusivo fato de nós estarmos aqui vivos e respirando, Pai, já é uma bênção enorme, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é tudo aquilo que o Senhor representa para nós, Pai. Obrigada pela salvação, Senhor, que um dia o Senhor nos deu, Pai, através do Teu Filho. É o que nós pedimos, desde te agradecemos. Receba o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém, queridos. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe. E espero vê-los, pelo menos em parte aqui, na próxima semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe.